Queria convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Aleluia. Obrigada. Amém. João, capítulo 6. Amém. Capítulo 6, verso 36, 35 e 36. Diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Podeis se assentar? Essa é uma narrativa que nós encontramos no Evangelho de João. E se nós lermos desde o início desse capítulo, capítulo 6, é curioso como João vai descrever aqui, dentro dessa perspectiva. João vai colocar, iniciando aqui, né, quando ele começa aqui, ele vai falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, mas ele não se aprofunda nesse milagre. E depois ele vai falar que Jesus andou sobre as águas, mas ele também não se aprofunda nesse tema, nesse milagre. E ele chega aqui, onde nós acabamos de ler, que ele vai falar sobre como Jesus se apresentou, como Jesus se apresenta. E é interessante porque todo o livro, todo o Evangelho de João, ele é muito contundente em dizer para nós que Jesus era Deus, que Jesus era o Filho de Deus. E é exatamente nesse Evangelho que nós vamos encontrar por 7 vezes o próprio Jesus se declarando como Deus. Porque quando nós lemos aqui, nesse versículo que você leu, se você estiver com a sua Bíblia aberta, ele diz assim: Jesus disse, eu sou. E nós encontramos essa expressão 7 vezes no Evangelho de João. Jesus vai se apresentar, dizendo, eu sou. E essa é a primeira vez que Jesus faz essa declaração, essa afirmação. Então Jesus está dizendo para aqueles que o ouvem, para os seus ouvintes, era uma grande multidão, que ele era Deus. E isso começou a abalar as estruturas deles, porque eles nem falavam o nome de Deus. Tamanho era o temor que eles tinham. Então eles se recusavam a falar o nome de Deus. E quando Jesus ele está aqui falando com ele vai dizer assim, eu sou. Porque ele sabe que Jesus está fazendo referência a Deus lá no Êxodo. Lá no capítulo 13, se não me engano, quando o Senhor vai se apresentar a Moisés. Lá na sarça, quantos se lembram dessa história? Se lembram dessa história? Que Jesus está lá e se apresenta, Deus se apresenta ali naquele momento para Moisés. E Moisés pergunta para Deus, qual é o seu nome? E Deus se apresenta. Como é que Deus se apresenta para ele? Deus diz assim, eu sou. Eu sou. E esse foi o nome de Deus. E quando Jesus está aqui falando para a multidão, e é engraçado porque Jesus, ele vai antes de falar e se declarar como o pão da vida, ele vai falar que eles estavam ali atrás de Jesus, que eu não vou ler o capítulo todo, porque seria interessante se nós lermos, mas você pode fazer isso na sua casa. Se você ler todo esse capítulo, você vai ver que Jesus vai falar para eles assim, por que vocês estão atrás de mim? Porque eles vão atrás de Jesus, eles estão procurando Jesus, porque eles viram o milagre, eles viram o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes. Então eles vão atrás de Jesus de novo. E eles chegam em um determinado lugar, Jesus não está lá, porque Jesus atravessou, né, o mar de Tiberíades, e eles se deparam ali e falam, cadê Jesus, né, para onde que ele foi? Aí eles entram nos barcos que estavam ali e eles vão atrás de Jesus. E quando eles chegam lá, a primeira coisa que eles falam, né, assim, para Jesus, como você chegou aqui? Né? Porque nós não vimos nenhum barco saindo, nós não vimos que você entrou em nenhum dos barcos, não sabendo eles que Jesus tinha atravessado as águas.
andando, né? E aí, quando Jesus vê todo aquele alvoroço, né, querendo encontrar com ele, e aí Jesus é bastante duro nesse momento. E Jesus vai dizer uma coisa interessante, Jesus vai dizer assim para eles: vocês estão atrás de mim? Não é por quem eu sou, mas é porque vocês comeram o pão lá e vocês vieram de novo. Vocês estão querendo comer pão de novo. Vocês estão querendo comer o peixe de novo. Então, por isso que vocês vieram. Vocês não vieram por causa de mim. Vocês não estão aqui por causa de mim. E eu fico pensando, e eles é interessante porque eles falam assim para Jesus, eles começam a questionar Jesus nesse momento. E Jesus, cada vez mais, é mais duro com eles. E eles falam assim, mas quem é você, né? Porque o Moisés foi o que nos deu pão do céu, lá no maná, deu aos nossos pais. E Jesus vai corrigir eles, dizendo, não foi Moisés que deu, foi Deus. Foi Deus que deu, né? E aí Jesus pega esse gancho, né, do maná, do deserto, lá em Êxodo, capítulo 16, que vai falar sobre o maná. Que Deus vai se manifestar, Deus vai se apresentar ao povo, como Deus provedor, lá no deserto. Com o quê? Com o maná, significando a provisão de Deus. E para quem se lembra da história, né, a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele faz descer o maná todos os dias, e ele dá uma ordem, ele fala, todos os dias vocês vão recolher a porção diária, então não é para guardar, não é para estocar nada, todos os dias vocês vão recolher o que vocês vão comer durante o dia. Então isso era, Deus estava fazendo um teste com aquele povo. Deus estava tentando fazer com que eles entendessem que agora a dependência deles estava no Senhor. Eles outrora dependiam do pão do Egito, mas agora eles estão dependentes de Deus. E Deus faz isso com eles, Deus faz com que vai testando a confiança deles, a obediência deles. E nós vamos ver que muitos não obedecem, porque eles vão recolher, o maná vai perder, vai apodrecer e criar bicho. Mas nesse momento aqui, Jesus se apresenta agora e declara que Ele é o pão. Então ele começa a dizer, esse é um dos primeiros eu sou de Jesus. E por que é o Evangelho de João que declara isso? Porque João, ele não vai se preocupar com os milagres necessariamente. Vocês podem reparar que geralmente ele vai abordar os milagres, mas de uma forma bem condensada, de uma forma bem resumida. Ele não especifica, porque ele não quer nos chamar a atenção para os milagres. Porque João, o interesse de João, diferente dos outros evangelhos sinóticos, que falam muito sobre o milagre, ele quer nos apresentar Jesus como Deus, como Filho de Deus. Então ele pega justamente essa característica e esses momentos em que Jesus se declara como Deus. E ele vai se declarar em João 7 vezes como sendo Deus. E como ele é Deus, o que ele faz por nós? Quem é ele na nossa vida? E Jesus, como sempre, vai usar coisas do nosso dia, coisa que eles vão entender, uma linguagem que eles pudessem compreender. Então Jesus não só se refere ao maná lá no deserto, mas Jesus também se refere ao quê? Ao próprio pão, que todo mundo sabia o que era. Todo mundo conhecia pão. Então pão vocês sabiam, não sei se vocês sabem, mas o pão, ele é um dos alimentos mais conhecidos no mundo. Sabiam disso? E quando eu ouvi isso, eu fui pesquisar. O pão, ele existe em quase todas as culturas do mundo. Existe o pão. E eu falei, glória a Deus. Porque se tem uma pessoa que gosta de pão, sou eu. Quem que não gosta de um pão assim, saindo do forno, quentinho, né? Assim, você pega aquele pão, passa uma manteiga, aí fica melhor ainda, né? Então, o pão, ele é quase um alimento mundial. Todo mundo conhece pão. E desde os tempos primórdios, todo mundo já fazia o pão. Preparava ali o trigo, preparava o pão. E então o pão, ele existe em quase todas as culturas. Todas as mesas existe um pão. Diferente, mas existe. Então, Jesus vai e fala assim, eu sou o pão. Por que Jesus usa a figura do pão também? Não só por representar o maná no deserto, mas Jesus está dizendo assim, eu sou um alimento. Eu sou um alimento que sustenta.
Eu sou um alimento que nutre. Eu sou um alimento que estou presente na vida e na mesa de qualquer um. Porque o pão é interessante, porque o pão ele está presente em todas as mesas, seja do rico e seja do pobre. Você vai lá na casa do pobre, a pessoa mais humilde, ela vai ter um pão. Geralmente ela tem um pãozinho para comer, sim ou não? Sim. Mas você vai nos hotéis mais luxuosos, você vai nos hotéis melhores, e você vai tomar seu café da manhã. Tem pão ou não? Tem pão. E se não tiver, eu fico contrariada. Tem que ter o pão, né? E eu gosto do pão francês. Esses dias eu e o Ricardo fomos para um hotel em Campos do Jordão. E aí, o hotel é muito bom, maravilhoso. E aí eu falei para ele assim, para minha irmã, eu só não gostei daqui por um motivo. Não tem pão. Não tem pão francês, né? Eles fazem lá o pão caseiro, um pão que eles mesmos fazem. E aí aquele pão que eles servem de manhã. E aí durante o tempo nós ficamos ali, eu não comi o meu pão francês. Falei, estou sentindo falta do pão francês. Então o Ricardo falava assim, mas tem tanta coisa para você comer. Daí eu queria o pão. Então Jesus usa essa figura, né? Jesus usa esse símbolo, né, do pão, que é o pão que está presente na mesa do rico, na mesa do pobre. E Jesus se declara como sendo esse pão. Eu sou o pão, eu sou o alimento, eu sou vida. E como Jesus declara aqui, e o que me chama a atenção nesse texto, é que Jesus vai dizer para eles que eles não estão interessados em vê-lo como pão. Eles queriam o pão que Jesus fez multiplicar no deserto. Lá, o pão que Jesus multiplicou com os 2 peixinhos. Eles queriam aquele pão. E Jesus está falando de algo muito mais profundo, de algo muito mais importante. Mas eles não tinham entendimento. Eles não tinham compreensão do que Jesus estava falando. E Jesus estava falando de um pão. Ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Tá? Eu quero ler. Quem tiver com a sua Bíblia aberta aí pode acompanhar. Eu vou ler em cima que o 32, porque eu acho interessante. Quando ele diz, Jesus lhes diz, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dei-nos sempre desse pão, eles falam. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crer em mim jamais terá sede. E que pão é esse que sacia a fome e a sede ao mesmo tempo? Né? Que pão é esse que mata a nossa fome e a nossa sede? Então, Jesus não está falando dessa fome nossa natural, essa fome física que nós sentimos de comer o pão. Mas Jesus está falando de uma fome da alma, de um anseio que todo homem tem dentro de si. Todo homem busca saciar uma fome que existe dentro dele. Existe uma fome dentro de nós. Existe uma sede dentro de nós. E isso é conhecido em todo o nosso universo. Todos os homens, em todas as culturas, em todas as gerações, as pessoas buscam, anseiam por algo que elas muitas vezes não sabiam dizer o que era. E muitos até hoje não conseguem entender. E há muitos estudos tentando entender o que acontece comigo e com você. Quem somos nós? Quem eu sou? Quem é você? Né? Sem ser essa matéria, esse corpo, o que existe dentro de mim? O que existe dentro de você? Quais são as perguntas que nós fazemos todos os dias para nós mesmos? Né? Quem nós somos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Nós somos felizes? Quem nós somos? Somos saciados? Somos alimentados? Estamos desnutridos? Então todos os dias nós fazemos essas perguntas, mesmo que seja de forma involuntária. Nós estamos questionando quem nós somos. Como ser, como pessoa. Quem nós somos. Porque existe uma fome dentro de mim e de você. Existe uma fome. E essa fome é por conta de um vazio que existe dentro de nós. E tem alguém que disse assim que esse vazio que existe dentro de nós é do tamanho de Deus. É somente o Senhor quem pode saciar essa fome que existe dentro de mim e de você.
E nesse momento aqui, Jesus vai apresentar a eles como esse pão, que vai saciar não só a fome que eles sentem ali, física, que eles vão comer hoje e amanhã eles vão querer de novo. Mas Jesus vai falar de uma fome que alimenta, de um pão que alimenta a alma, de um pão que nutre a alma. E ele diz que ele é esse pão. Ele é esse pão. E nos 7 eus de Jesus, quando ele disse eu sou, vocês vão perceber que ele vai se apresentar como algo essencial para a nossa vida. Quem se lembra dos 7 eu sou? Eu sou o pão da vida, é o primeiro. E o segundo? A Fernanda é. Eu sou a luz do mundo. Jesus se apresenta, eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o bom pastor. Quem mais ele é? Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus se apresenta, eu sou o único que pode te alimentar verdadeiramente. Eu sou o único que pode iluminar o seu caminho. Eu sou o único que pode iluminar as trevas que existem dentro de você, porque eu sou luz. Não existe luz fora dele. Aquele que não está nele está em trevas. Então por isso ele afirma, eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que ilumina você. Eu sou a luz que ilumina dentro de você. Então, quando nós estamos em Jesus, nós nos enxergamos, nós podemos enxergar dentro de nós quem nós somos. Então, nós não somos mais esse ser pensante que fica aí filosofando de onde eu vim, para onde eu vou, onde eu estou, para onde eu vou. Não, nós sabemos quem nós somos, porque nós temos a luz. Nós temos a luz. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a porta. O que isso significa? Jesus está dizendo, há uma entrada em mim. Só existe acesso a Deus por mim, porque eu sou a porta que vocês vão entrar. E às vezes nós ficamos batendo de um lado para o outro. Quantas pessoas batem de um lado para o outro sem saber para onde vai? E Jesus está dizendo, eu sou a porta. Então se ele é a porta, ele é o único acesso. É o único acesso. Eu sou o caminho. Não existe outro caminho a não ser em mim. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou ressurreição. Não existe vida fora de mim. E sabe o que é interessante? É porque nós olhamos aqui e quando Jesus se apresenta dessa maneira, eu não sei você, mas eu entendo como ele fala como se ele fosse não algo, alguém, mas ele é um lugar. Ele é um lugar. Ele é alguém que abre a porta para nós estarmos aonde? Nele. Nele. Ele diz, eu sou o pão. E é interessante porque esses dias eu tenho estudado sobre o Evangelho de João e isso tem me despertado muito sobre esses 7 eu sou de Jesus, e é algo que eu estou ainda em produção, ainda lendo, ainda buscando, porque se você for parar para estudar cada uma dessas maneiras, dessas representatividades de Jesus aqui, como eu sou, há um estudo profundo dentro de cada uma delas. Há um estudo profundo. Porque Jesus se manifestou dessa maneira? Porque ele se representou dessa maneira? Porque ele usou esses elementos? Quais foram os elementos que ele usou e por que usou? Então é uma dica para você, quando você for ler a Bíblia, qualquer estudo que você vai fazer, mas principalmente a Bíblia, você precisa, quando você lê um versículo, um texto, um capítulo, o que seja, você precisa fazer 3 perguntas. Por quê? O quê? E onde? Então é o primeiro elemento para nós podermos entender um texto que nós estamos lendo. Por quê? Onde que foi? Qual foi o contexto disso aqui? Porque uma palavra, Enoque, dependendo de um contexto, ela tem um significado, dependendo de outro contexto, ela tem outro.
Então, qual foi o contexto que Jesus falou isso aqui? Onde que foi? Onde era que ele estava? Qual era o lugar? Qual eram as pessoas? Quem eram os seus ouvintes? Né? Então, quando nós olhamos para Jesus se apresentando, e João fazendo questão de deixar para nós, registrado, Jesus se apresentando como Filho de Deus, como o próprio Deus, encarnado. E é engraçado porque ele vai começar o seu evangelho dizendo que ele é, primeiro capítulo de João diz que ele é o Verbo, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Então ele começa falando de Jesus, apresentando Jesus como Deus, como Deus. E por isso ele pega, é essencial que nós observemos isso, mesmo quando ele narra os milagres de Jesus, ele não aprofunda em nenhum deles, mas ele pega, ele aprofunda. O tema central de todo o contexto de João, do Evangelho de João, é apresentar Jesus como Deus, como Deus. E ele coloca exatamente as declarações de Jesus, declarando isso: eu sou o pão da vida. Então, esses dias atrás, eu até ouvi um pastor dizer assim: se Jesus, não existe outro caminho, só existe dois caminhos, só existe duas verdades aqui, ou você acredita numa coisa ou em outra, ou você acredita que Jesus é louco, piradão, loucão, que não sabe o que está falando, porque não sabe nem quem ele é, ou você tem que acreditar que ele é Deus. Porque ele falou que ele era Deus. Então, se alguém se afirma sendo Deus, ou ele é louco, ou de fato ele deve ser. Então ele fala que quando Jesus, em todo o contexto do Evangelho de João, se apresenta como eu sou, dizendo para aqueles que nem ousavam dizer o nome de Deus, ele diz: eu sou esse que vocês dizem, que vocês não querem nem pronunciar o nome, de tanto medo. E ele diz: eu sou Deus. Então, é uma verdade absoluta: Jesus é Deus. Jesus é Deus. E se você não acredita que Jesus é Deus, você não acredita. Você acredita que ele é louco. Nem ele é profeta, né? Porque quando ele esteve aqui, os judeus olhavam para ele e nos diziam assim: ele é profeta, ele é um santo homem de Deus, né? Mesmo aqueles que não reconheciam ele como Deus, mas reconheciam ele como profeta, como um homem de Deus, como alguém que fazia milagres. Mas se eu não acredito que ele é Deus, dentro do contexto de João, então estou dizendo assim: ele é louco. Ele é louco. Então estou pior do que os judeus, julgando Jesus. Então ele é Deus, ele é Senhor. E ele se apresenta para nós hoje. E eu estou maravilhada com o Evangelho de João, porque quando Jesus usa essas figuras aqui, esses elementos, para se apresentar como Deus, que são elementos importantíssimos para nós, que nos diz tantas coisas, que nos dá direção, que nos traz provisão. Pão simboliza provisão, né? Lá no maná, o que era o pão? O pão lá no deserto simbolizava a provisão de Deus. A provisão de Deus diária. A provisão de Deus diária. E o que Jesus está dizendo aqui para eles é que e dizendo para nós, é que nós precisamos entender que ele é a nossa provisão diária. Ele vai dizer assim: não, vocês não devem trabalhar pela comida que perece, mas pela que dura eternamente. Então, que comida é essa? Que comida é essa que me alimenta até a eternidade? É Ele. Ele sendo esse pão que nos alimenta, que sacia a fome e a sede que existe dentro de mim e de você. E hoje nós olhamos e nós andamos de um lado para o outro. E eu disse isso aqui da última vez que eu estive aqui. Eu disse que nós nunca vivemos uma época em que as pessoas estão tão doentes mentalmente, porque as pessoas estão ansiosas. O nível de ansiedade está afetando toda a faixa etária, desde crianças até as pessoas idosas. Os idosos estão ansiosos, as crianças estão ansiosas.
E a ansiedade tem tomado conta de nós. E uma das coisas que faz com que eu aprenda um pouco sobre essa ansiedade e como eu preciso me libertar dela, é quando Jesus repreende a nossa ansiedade. Então isso significa que nos faz mal, que nos prejudica, não é? Quem se lembra, o que Jesus falou sobre a ansiedade? Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E nós estamos ansiosos por coisas pequenas. Nós estamos ansiosos por coisas pequenas. As crianças estão ansiosas por pequenas coisas. E as pessoas estão ficando doentes. Doentes. E Jesus estava aqui preocupado comigo e com você. Com a fome que existe dentro de nós. Com esse desespero de alma que existe dentro de mim e de você. Porque Jesus conhece o nosso interior. Ele conhece dentro de nós. Então há um desespero de alma, há um grito de alma dentro de nós, de cada um de nós, que só vai ser saciado em Deus, em Jesus, através dele. Nós precisamos nos alimentar dele. Quantos estão compreendendo isso? Quantos conseguem compreender que nós estamos andando na contramão? Nós estamos andando, Jesus está falando uma coisa que nós estamos olhando para o outro lado. Jesus está dizendo assim, ó, vocês têm que procurar, vocês têm que trabalhar pelo alimento que não perece. Vocês têm que alimentar a alma de vocês, não é o corpo. Por que vocês estão atrás de mim? Pelo que eu posso oferecer. Eu sou Deus. Sabe, nós achamos tão absurdo que esse povo não conseguisse entender, que a multidão não conseguisse entender o que Jesus falava. Mas e você? E eu? Nós temos compreendido o que Jesus diz através das suas escrituras? Será que nós temos entendido que Ele está dizendo assim, não adianta vocês trabalharem, morrerem de trabalharem pelas coisas que perecem. Nisso não há felicidade, isso é momentâneo, é passageiro. Isso não traz conforto de alma, isso não traz segurança. Porque nós queremos segurança, nós queremos nos apoiar nas coisas materiais, nas coisas que nós vemos. E sabe o que é pior? Nós só nos julgamos verdadeiramente felizes quando nós temos isso. Não, eu não posso ser feliz porque eu não tenho uma casa para morar. Eu não posso ser feliz porque eu não tenho um carro do ano. Eu não posso ser feliz porque eu ainda não tenho diploma. Eu não posso ser feliz. Nós estamos buscando o pão que perece. E Ele está dizendo, eu sou o pão da vida. Não é que nós não devemos nos importar com isso. Eu não estou dizendo isso aqui. Mas sabe, eu estou dizendo que o mais importante é o pão que alimenta a nossa alma. É o pão que sacia a nossa sede. Sede de Deus. Sede de se reencontrar. Sede de se conhecer. Sede de se pertencer. De saber que tem uma pertença. Eu tenho uma pertença, eu tenho um pai. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Isso é a busca humana. Para onde eu vou, quem eu sou. E você que está sentado aí, não importa se você é um estudioso, um doutor, ou se você é um leigo, não importa quem você é, não importa o que você faz, mas você tem um conhecimento de que você é filho de Deus. De que você é filho de Deus. E se você o aceitou e o recebeu na sua vida, você tem em você o quê? O direito da vida eterna. Porque Ele disse isso. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim jamais morrerá. Então nós temos vida eterna, nós estamos preocupados demais com essa vidinha que vai passar, que é passageira. E sabe qual é o pior de tudo? É que nós não aproveitamos essa vidinha. Porque nós estamos tão preocupados com ela que nós deixamos de desfrutar dela. E como eu estava dizendo, né, eu disse no meu discipulado no sábado, eu disse, nós ficamos o tempo todo
Ou nós estamos olhando para o passado, ou nós estamos olhando para o futuro. E nós deixamos de viver o aqui, o agora, nós deixamos de celebrar aqui, agora, o presente. Como diz aquela tartaruguinha não sei qual filme aí, não, mas tem uma tartaruguinha que fala o quê? O futuro é um mistério. Qual que é a frase, gente? Vocês não sabem da tartaruguinha? E ela fala, o futuro é um mistério, o passado é o quê? Nunca ouviu falar do desenho? Gente, essa tartaruguinha aparece para mim direto. E essa tartaruguinha vai falar o quê? E o presente é o quê? Uma dádiva. Uma dádiva. E nós deixamos de aproveitar disso. Nós estamos olhando para o futuro, que ainda é um mistério. Não pertence a nós. Não pertence a você. Sabe o que te pertence? O agora. O que você está vivendo. O que você está desfrutando. Esse é o momento que Deus escolheu para você reconhecê-lo como Deus, como Senhor da sua vida. E se alimentar dele. E se saciar dele. E como eu disse aqui hoje de manhã, eu tenho certeza que quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando nós nos alimentamos do Senhor, da sua palavra, seja ouvindo a palavra, seja em oração, seja no seu lugar secreto, algo acontece dentro de nós. Algo está acontecendo dentro de nós. Mesmo que nós não possamos ver com os nossos olhos naturais, porque nós buscamos sempre aquilo que é o quê? Palpável. Aquilo que eu posso ver. Mas sabe, todas as vezes que eu me coloco na presença do Senhor, algo está acontecendo dentro de mim, dentro de você. Ele está fazendo algo, Ele está movendo algo dentro de nós. Nós estamos sendo alimentados, nós estamos sendo nutridos. Nutridos. Não existe a possibilidade de você sair da presença dEle sem ser nutrido por Ele. Sem estar sendo alimentado por Ele. Então esse é o motivo de você se alegrar, porque diferente de muitos que ainda estão buscando uma resposta, você sabe quem você é. Você sabe para que veio. Você sabe para onde você vai. Há uma eternidade. Há uma vida eterna para mim e para você. Nós sabemos que não vai terminar aqui. Que isso aqui é só um momento, um breve momento, mas nós temos uma eternidade com Ele. Nós temos uma eternidade com Cristo. E Ele se apresenta para mim e para você hoje, no meio do caos do século 21. Eu sou o pão da vida. Eu posso te nutrir. Sabe, um mundo em que as pessoas estão tão desnutridas espiritualmente, emocionalmente, estão procurando em tantas coisas, e procuram em tantas coisas, mas não vão encontrar, porque somente quem pode saciar essa fome é o Senhor. Somente o Senhor pode saciar essa fome que existe dentro de nós. Sabe o que eu acho impressionante? É que Jesus foi atrás de pessoas que tinham uma fome tão sede, uma fome tão grande, uma sede tão grande dentro do seu coração, que não sabiam de onde vinham, de tão perdidos que estavam, de tão aprisionados que estavam, eles não se davam conta. E Jesus foi atrás de pessoas assim, Jesus foi atrás daquela mulher no poço. Quantos se lembram da mulher samaritana, que vai ali buscar a água e encontra Jesus sentado ali, e Jesus vai conversar com ela, e vai nos mostrar a fome que aquela mulher tinha, a fome e a sede que existia dentro da alma daquela mulher. Eu olho para a palavra do Senhor e eu tenho duas figuras para mim, emblemáticas na Bíblia, de dois encontros para mim que são assim, são extraordinários e perturbadores ao mesmo tempo, que é a mulher no poço de Samaria e o gadareno. Eu falo, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor nos ama. Como o Senhor nos ama. Onde o Senhor foi para encontrar essas pessoas.
Meu Deus, como o seu amor é grande, como o Senhor se preocupa com aquilo que acontece dentro de nós, com aquilo que acontece dentro de nós. Porque quando Jesus encontra com essas duas pessoas em especial, Jesus está olhando para dentro delas, muito mais do que seu exterior. Jesus estava olhando para dentro do coração dessas pessoas. Vocês já pararam para pensar o caos emocional que essas pessoas viviam? Vocês já pararam para pensar o quão doentes essas pessoas estavam? Uma mulher que já tinha se casado 5 vezes, que procurava felicidade nos seus relacionamentos, que procurava se realizar através de relacionamentos, mas nunca tinha conseguido. Pelo contrário, quanto mais ela se casava, mais perdida ela estava. Aí você olha para o gadareno, um homem que chegou ao ponto de não aceitar que colocassem roupas nele. Ele andava nu, ele andava e vivia no cemitério. O que é um cemitério? É onde não tem vida, só tem morte. Tão morto esse homem estava que ele queria ficar num lugar onde só tinha morte, não tinha vida ali. Era um lugar que ele se sentia bem, era junto com os mortos, era se ferindo com pedras. E a palavra do Senhor diz que Jesus atravessou a noite toda e chegou amanhecendo em Gadara e viu aquele homem. E aquele homem de longe viu Jesus. E foi uma transformação tão linda, né? Você lê e fala que daqui a pouco esse homem está sentado, em perfeito juízo, vestido. E o que mais me impressiona, implorando para seguir Jesus. Para seguir Jesus. E essas duas pessoas em especiais, tão machucadas, tão feridas, tão doentes, foram os maiores evangelistas daqueles que Jesus curou, daqueles que Jesus libertou. Jesus disse para o gadareno, ele disse: deixa eu ir com o Senhor. E Jesus disse: não, vá até os seus, vá até a sua cidade e testemunho o que eu fiz. E testemunho o que eu fiz. Esse foi o primeiro discípulo que Jesus mandou. Anuncie o que eu fiz. Com o quê? Eu não conheço muitas coisas, mas Jesus estava dizendo: com o seu testemunho, com a sua vida, anuncie quem eu sou. E a mesma coisa ele vai dizer para a mulher no poço. Ele vai dizer para ela: vá à cidade. E essa mulher sai da cidade fazendo o quê? Pregando, dizendo: eu encontrei o Cristo. Eu encontrei o Cristo. Sabe que muitas vezes falta dentro de mim e de você é esse desejo de anunciar quem é Jesus. Qual foi a última vez que você anunciou para alguém quem é Jesus? Eu estava fazendo essa pergunta para mim mesma quando eu preparava essa mensagem. Jesus se apresentou. Jesus se apresenta como Deus, se apresenta como Pai. Jesus se apresentou para mim, se apresentou para você. Não sei se tem alguém aqui que ainda não foi apresentado por Jesus, mas eu quero te apresentar essa figura linda, maravilhosa de Deus, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de perdão para nós, cheio de graça. Esse é Jesus, aquele que nos ama, aquele que mesmo quando nós não temos nada para oferecer para Ele, Ele nos ama. E como diz uma canção que nós cantamos aqui de manhã, né? Mesmo quando eu tinha só pecado, né, para oferecer, Ele me amou. Mesmo quando eu estava longe, Ele me amou. Ele me escolheu, Ele me chamou. O Senhor, Ele nos chama. Mas sabe de uma coisa? Nós muitas vezes estamos sentados aqui e nós achamos que estamos entediados. Sabe por quê? Porque nós estamos comendo do pão da vida, que nutre a nossa alma, que nutre o nosso espírito, mas nós não compartilhamos do pão. Nós não saímos lá fora e anunciamos quem Ele é. E anunciamos quem Ele é. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Essa é uma missão minha e sua.
anunciar ao mundo quem Ele é. Ah, eu tenho que ir para as nações, eu tenho que pisar nas nações. Não. Você pode dizer e anunciar quem Jesus é para a pessoa que está do seu lado, para o seu vizinho, para o seu amigo. Sabe, porque às vezes nós temos um entendimento assim, nós vivemos no Brasil, todo mundo já ouviu falar de Jesus, todo mundo já ouviu falar de Deus, todo mundo já está cansado de ouvir de Deus. Sim ou não? Às vezes não passa isso no nosso coração, às vezes não passa isso na nossa mente. Não, para que eu vou evangelizar? Todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, né? Todo mundo já sabe. Mas sabe de uma coisa? Quando eu estava preparando essa mensagem, veio no meu coração um dos meus maiores testemunhos de vida. Não foi milagre que aconteceu comigo. Não foi cura extraordinária. Não foi visões. Eu já tive muitas e me fortaleceram muito, muito, fortaleceu muito a minha fé. Mas um dos maiores testemunhos que eu tenho, que eu trago no meu coração, meu testemunho de vida, foi eu ter apresentado Jesus para uma pessoa, um vizinho, que foi criado dentro de uma igreja, mas não conhecia Jesus. E ele esteve na minha casa, sentado, na minha célula, numa célula que eu tinha. Por alguns dias, ele se sentou ali, e eu falava de Jesus. Eu nunca trouxe uma mensagem elaborada e um estudo teológico, sabe por quê? Porque isso não muda a vida de ninguém. Sabe o que muda a vida das pessoas? É quando elas conhecem Jesus. Não é saber sobre Deus, é conhecer Deus. Hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em saber quem é Deus. Quem é Deus? A origem disso, a origem daquilo. O hebraico, o grego. Que vocês me perdoem, mas eu não suporto mais isso. Eu estou enojada disso, porque isso não transforma vidas. Isso não transforma ninguém. O maior testemunho que eu tenho de vida, de conversão, foi um homem completamente perdido, drogado, um prostituto que usava drogas, que sentou na minha casa, na minha área, e ouvia eu falar de Jesus, dizendo assim: Jesus, Ele é meu amigo, Ele é íntimo, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, eu amo Jesus. E um dia aquele homem bate na minha porta e me diz: eu quero esse Jesus que a senhora fala, eu quero esse Jesus que a senhora conhece. Não é o Jesus que eu ouvi lá na igreja, não é esse, eu quero esse que a senhora conhece. 3 meses depois, esse homem estava dentro de um hospital, com câncer, com metástase, câncer terminal. E eu fui entender por que Deus foi tão rápido em fazer na vida dele. Eu já disse isso aqui, e o que mais me tocou é o meu maior testemunho de vida. Quando eu e o Ricardo fomos visitá-lo, na sua última vinda para casa, aquele homem de quase 1,90 m, pesando 37 quilos. E quando nós chegamos lá, véspera de Natal, dia 24 de dezembro, e nós entramos naquele quarto, e quando eu vi ele, eu não conseguia. E eu falava: meu Deus, eu não posso chorar. E ele me viu, e ele viu que eu queria chorar, e ele disse: não chora porque a senhora é minha força. E sabe, e naquele dia nós oramos por ele. E antes de nós irmos embora, ele me disse algo que até hoje queima dentro do meu coração. Ele disse: pastora, não chora assim. Eu não estou com medo de morrer, eu estou pronto. Jesus foi rápido comigo, Jesus fez uma obra tremenda na minha vida. E eu sei para onde eu vou hoje. Então isso não me assusta. Se fosse há 4, 5 meses atrás, eu estaria apavorado. Mas hoje não, hoje eu sei para onde eu vou. Hoje eu tenho Ele. Ele disse: a minha única tristeza, pastora, é não poder apresentar Jesus para alguém como a senhora me apresentou. Ele disse: porque foi a coisa mais linda que já aconteceu na minha vida. Foi o dia que a senhora me apresentou Ele
como uma pessoa, como alguém que está perto e não longe, como alguém que me ama e me perdoa por todos os erros que eu cometi. Hoje eu sinto o amor de Deus. Hoje eu sinto o perdão de Deus. E meu único pesar de estar nessa cama hoje é saber que eu não vou poder fazer isso por outras pessoas, como a senhora fez por mim. E sabe, e hoje eu estava me lembrando disso, e eu falo, gente, naquela época, eu acho que eu era quase uma menina na fé. Eu estava começando, né? O pastor Ailton trouxe a visão para cá, né? De Bogotá, né? Quantos se lembram? Mas até aquele momento nós não ministrávamos assim, nós não tínhamos esse acesso, né? E quando nós começamos a trabalhar com a visão, com as células, com os pequenos grupos, seja lá o que você quiser chamar, mas é uma bênção, e foi bênção na minha vida durante muitos anos, e eu comecei a ministrar ali. Lá foi o lugar que eu mais ministrei, até hoje. O Ricardo, isso aqui que estava contando as aulas que ele deu, né? Eu disse para ele, eu nunca fiz questão de contar quantas vezes eu já preguei, quantas vezes eu já ministrei, quantos lugares eu já fiz, porque eu tenho medo de acontecer comigo igual Davi, sabe? Davi foi lá fazer um censo, e Deus disse, não era para fazer, ele foi lá fazer, né? E ele pagou um preço alto por isso. E todas as vezes que isso vem na minha mente, eu falo, não me interessa quantas vezes eu já falei, quantas vezes eu já ministrei. Agora, o que vem no meu coração, muitas vezes, é isso. Quantas vezes eu tenho apresentado Jesus para alguém? Não precisa disso aqui. Não precisa disso aqui. Precisa de olho no olho. Sentar com alguém. Falar de Jesus para alguém. Não precisa conhecer. Não precisa ser um conhecedor profundo das Escrituras. Mas tenha Ele. Esteja nele. Porque Ele disse, eu sou. O último eu sou de Jesus em João. Se eu não me engano, João 16, ele vai dizer assim, eu sou a videira verdadeira. E aquele que permanece em mim dará frutos. Eu sou a videira verdadeira. Quem permanece em mim dará fruto. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós queremos encerrar no horário. Prometi para mim mesma, para o pastor Ailton, que eu vou encerrar agora todas as vezes que eu estiver aqui no horário. Então, estamos dentro do horário. Mas eu queria convidar aqui o grupo de louvor, o Sam já está aqui. E eu queria que nós cantássemos aquela canção que cantou aqui de manhã da... Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? E eu queria dizer para você, enquanto o Samuel se prepara, queria dizer para você quem é esse? Que ele mesmo disse. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Quem é esse? João 8,12. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem é esse? João 10,7. Eu sou a porta. Quem é esse? João 10,11. Eu sou o bom pastor. Quem é esse? João 11,25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem é esse? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é esse? João 15,1. Eu sou a videira verdadeira. Esse é o Senhor. Esse é Jesus. Aquele que nós amamos, aquele que nós pregamos, aquele que está aqui, aquele que está em mim e está em você. Feche seus olhos, adore ao Senhor nessa hora. Amém.